Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Reverendo Augustus Nicodemus. Olá, sejam todos bem-vindos. A Coalizão pelo Evangelho, TGC Brasil, ajuda a Igreja Brasileira fornecendo recursos centrados no Evangelho, que são bíblicos e relevantes. A nossa organização é formada por conselheiros e membros associados de diversas denominações e igrejas independentes, e isso sempre traz bastante sabedoria bíblica nos nossos textos e discussões quando temos essa oportunidade. E hoje eu tenho a oportunidade de ter aqui ao meu lado a Jonas Madureira, Mauro Meister e Augusto Nicodemus. E o assunto que nós gostaríamos de falar hoje é igreja online. E para a gente começar o nosso bate-papo, a nossa discussão, eu queria trazer aqui algumas estatísticas interessantes. O IBGE mostrou em 2003 que havia uma evasão da igreja, né, de cristãos da igreja protestante, cerca de 4% já não frequentavam mais a igreja. Esse número deu um salto para 14% em 2009, ou seja, um aumento de 4 milhões de pessoas. Somada a essa pesquisa, nós temos visto cada vez mais, principalmente agora pós-pandemia, um número cada vez maior de igrejas fazendo transmissão online, no intuito, inclusive, de alcançar mais pessoas. Mas uma outra pesquisa do Barna Group, dos Estados Unidos, revelou o seguinte: 53% dos membros ou de cristãos assistiam fielmente essas transmissões. 34% assistiam às transmissões da sua igreja, mas também de outras igrejas. Eles meio que navegavam online durante esse período. 32% não assistiam. 14% durante a pandemia mudaram de uma igreja para outra. E o que talvez seja mais curioso é que houve uma evasão digital liderada pelos millennials, de 50%. E aqui é o mais curioso, porque normalmente o que as igrejas tiveram aí como iniciativa ou ideia era simplesmente alcançar essa geração mais jovem através dessas transmissões online e qualquer iniciativa também que fizeram online. E o que a pesquisa mostra é que mesmo essa geração mais jovem simplesmente não acompanhou esse processo. A igreja online é um fenômeno, nós estamos com ela nesse período pós-pandemia, e é por isso que nós gostaríamos aqui de bater um papo sobre essas questões. A primeira pergunta, então, que eu gostaria de fazer para vocês é: qual foi a realidade da igreja de vocês durante a pandemia? Qual foi a proposta de vocês nesse tempo em que a igreja ficou impossibilitada de permanecer com as suas reuniões presenciais? Aí eu deixo a palavra com vocês. Tiago, aqui você tem três pastores de igrejas com características relativamente diferentes e pensamentos diferentes a respeito do online. Augustus, pastor numa igreja grande, né, de grande projeção em termos de número de membros e etc., que vinha fazendo um ministério de projeção, de transmissão de culto desde sempre, né, há muitos anos, e o próprio Augustus, que tem uma presença de mídia imensa, né? Eu, numa igreja em processo de plantação, relativamente tímida, que foi organizada como igreja local 15 dias antes do lockdown. E o Jonas, também numa plantação de igreja, menos tímida, eu diria, mas com uma diferença. A igreja do Jonas nunca procurou ter essa presença de mídia que a minha igreja procurava ter. Então, eu, desde sempre, também, no processo de plantação, transmiti cultos e a gente fez isso. E aí chegou esse momento em que as coisas foram fechadas e a gente teve que cair nesse debate. O que fazer? A minha igreja, como ela já transmitia o culto, ela estava pronta para tentar e procurar alcançar os membros imediatamente. Então, eu não tive o primeiro culto, o primeiro domingo em que a gente não pôde ir para a igreja, a comunidade toda estava lá
reunida virtualmente, mas com o debate presente lá. Isso é culto? Isso não é culto, né? O que a gente está fazendo aqui? E foi um momento muito interessante, porque esse tempo todo, mesmo com o lockdown e mesmo sem o culto de fato, e eu não vou dizer assim, sem o culto presencial, porque alguém vai achar, então vocês faziam culto virtual. Nós nunca consideramos isso. Era o culto que só é presencial. E a gente fazia outros tipos de reuniões durante a semana, e mesmo domingo era um culto doméstico, e que eu tinha a oportunidade como pastor, eu ou outro pastor, de falar à igreja no culto doméstico. Foi assim que a gente entendeu. E foi um tempo de crescimento, de bênção, de envolvimento da igreja com missões. Foi muito legal, foi muito especial. Mas eu quis introduzir aqui essas realidades diferentes, né? E aí vocês, obviamente, agora vão falar como é que foi com vocês. Eu penso que tem uma discussão que é muito interessante, que a pandemia trouxe com a questão da tecnologia, né? Eu acho que tem um primeiro ponto, que é a questão em si do uso da tecnologia, o quanto pode ser bom e o quanto pode ser ruim. E isso independe da pandemia ou não, não é? Eu acho que a tecnologia ela pode ser usada para diversas situações no dia a dia da igreja. Assim como pode servir positivamente, como pode servir negativamente. E eu acho que no contexto da pandemia, o uso da tecnologia, em especial pensando a questão das transmissões online, do culto e etc., eu acho que ela veio numa hora importantíssima, e principalmente as igrejas que como eu, por exemplo, a gente tinha lá no contexto uma igreja que estava centrada mais em trabalhar os cultos presenciais, precisou de alguma forma se reinventar, e eu acho isso positivo, eu acho isso importante. A gente tem que aprender a descobrir que a tecnologia ela está a serviço da glória de Deus, e ela pode ser usada pela igreja, principalmente numa situação limite como essa. E independente da situação limite, há também contextos em que a situação não é limite e a tecnologia pode ser usada de uma maneira a abençoar a igreja, abençoar outras pessoas em diversos contextos, etc. Eu acho que o grande ponto que essa situação toda da pandemia trouxe em relação à questão da igreja online, etc., eu acho que é isso que o Mauro colocou, e eu concordo com ele. É a questão da banalização do culto. Eu acho que esse é o ponto que eu acho que deve ser a questão, o debate, aquilo que está sendo discutido, né? O que é o culto? Pelo menos a questão das transmissões, do uso da tecnologia, fez a gente pensar mais uma vez o que é o culto, e eu acho que isso é um grande ganho. Pensar o culto, pensar a natureza do culto e fazer a igreja pensar o quanto para nós, principalmente de tradição protestante, o quanto o culto para a gente, ele não é um culto representado por um grupo que representa a grande ou a igreja como um todo, mas a igreja inteira está cultuando, etc. Então eu acho que isso fez a gente pensar muitas coisas, e nesse sentido eu acho que a discussão em torno da igreja online trouxe, pelo menos para o contexto das igrejas que estão mais num contexto tradicional, não é? Pelo menos uma reflexão mais robusta, exigindo mais da gente uma reflexão madura e prudente o suficiente para não jogar, não é, como diz o famoso ditado, né, o bebê junto com a água suja, né? A minha igreja também ela seguiu mais ou menos nessa direção que o Mauro falou. Nós já tínhamos um ministério nas mídias sociais durante algum tempo, e quando veio o lockdown, que impossibilitou a presença dos irmãos no culto, o que nós fizemos então foi apenas fechar as portas da igreja, né, por determinação das autoridades, e lembrar os membros que o culto já vinha sendo transmitido. Nós não chamamos de culto, nós falávamos simplesmente a transmissão da pregação. E também não tinha celebração da ceia do Senhor, nem batismos, evidentemente, porque nós entendemos que isso é alguma coisa que pertence à presencialidade do culto. É isso que faz o culto ser o que ele é. E a nossa equipe pastoral foi dividida entre os membros da igreja, por assim dizer. Nós dividimos os membros da igreja pela equipe pastoral e começamos a fazer devocionais
praticamente diárias com os nossos grupos, porque muita gente assustada, muita gente angustiada, temerosa, e foi o meio que nós encontramos, uma vez que a gente não podia visitar e não podia receber no gabinete pastoral também, foi o meio que a gente encontrou para acompanhar um rebanho de perto, devocionais constantes, né? Constantes. Eu me lembro que a gente trabalhou muito mais nesse período do que durante o período em que as portas da igreja estavam abertas. Passado esse período mais crítico, pela graça de Deus, e voltamos a ter os cultos presenciais, a ter o culto, né, que sempre é presencial, e nós notamos um fenômeno interessante. Muita gente nova, gente que no desespero, na angústia, no medo, procurando nas redes sociais, encontrou na pregação bíblica e reformada alento e material, conteúdo para a sua alma e resposta para as perguntas. Porque muitas dessas grandes igrejas que funcionam à base de eventos e basicamente em torno da teologia da prosperidade, batalha espiritual, não tinha resposta para a grande questão que muitos crentes estavam fazendo, né? Isso é de Deus, por que é que isso está acontecendo? E eles encontraram, então, na internet a pregação de igrejas como a do Jonas, do Mauro, a minha e de tantas outras que Deus tem pelo Brasil afora. E quando tiveram a oportunidade, que as portas se abriram, a gente viu chegar na igreja gente que a gente não imaginava. E, curiosamente, peneirou também a igreja, num certo sentido, pelo menos foi no meu caso, membros antigos da igreja que iam assim, uma vez perdida e tudo mais, pararam de vir e não vieram até o dia de hoje. Simplesmente pararam de vir e talvez se acomodaram lá na internet, mas no nosso caso nós notamos que o fato de transmitirmos o culto pela internet não diminuiu a procura pelo culto presencial. Não diminuiu. Hoje nós estamos de volta aos mesmos números, talvez um pouco mais, do que antes da pandemia, e transmitindo o culto online, às vezes com audiência 5, 6, 7 vezes maior do que no culto presencial, né? O número de pessoas assistindo bem maior do que a quantidade de pessoas que estão presentes ali. Então, essa foi a nossa experiência. A gente teve similaridade também nisso, porque hoje os números são os mesmos de antes da pandemia, com uma membresia renovada. Muita gente nova veio, disse: eu quero ser membro dessa igreja, e veio para participar dos cultos e estar ativo lá. Excelente. Então, como vocês já entraram no assunto do culto propriamente dito, né, e o Jonas falou que a discussão deveria girar exatamente em cima disso, seria possível, então, o culto online? Agora, saindo da transmissão online, o nome que a gente queira dar, mas pegando aí a ideia de David Peterson, de que a adoração é um encontro intenso com Deus. Não é? Ele vai trabalhar isso tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o livro que o Jonas pode até falar da Vida Nova. É possível ter esse encontro intenso com Deus, sem a igreja estar reunida, né? O culto de fato existe no modo online, ou isso é uma impossibilidade? Deixa eu começar dessa vez aí. Veja só, existem várias modalidades de culto. Existe o culto individual, que nós prestamos a Deus. Isso eu posso fazer em qualquer lugar, sozinho, leio minha Bíblia, oro, canto, medito, reflito, faço jejum. Tem o culto que eu faço com minha família, mas tem um culto público. O que faz a diferença é que há elementos que são pertinentes ao culto público e que eu não posso fazer com minha família e que eu não posso fazer sozinho, como, por exemplo, a celebração da ceia, a exortação mútua, o exercício dos dons espirituais. Então, isso é alguma coisa que é feito na coletividade. Na coletividade presencial, existe uma coreografia que nós nos levantamos juntos, nós nos ajoelhamos juntos, cantamos juntos ouvindo a voz do irmão, olhamos um no outro, oramos uns pelos outros ali,
tem um que nos representa na hora da oração e juntos nós escutamos a palavra no mesmo lugar. Então, a ideia de presencialidade coletiva no mesmo lugar é central para a ideia de culto, quando a gente pensa em culto público. Então, não tem como, por mais primoroso ou sofisticado que seja o sistema de transmissão que a gente tem, não há nada que possa chegar perto ou substituir isso aí. Então, para mim, meu pensamento, o culto bíblico ele é presencial e ele consta, ele tem esses elementos claramente descritos na Bíblia e não tem como substituí-los através da transmissão. Além do que, nossa experiência, quando as pessoas dizem, vou assistir o culto em casa, como é que elas assistem? Senta na poltrona, vê o culto acontecendo, né, pela transmissão, o pessoal fica em pé, eles estão lá sentados, de bermuda, levanta, vai pegar uma bolacha, vai pegar uma água, né, fica mexendo no celular o tempo todo, eles não estão participando do culto, eles estão assistindo o culto. Mas tem uns crentes que fazem isso na igreja também, né? Pior que tem isso mesmo, né? Então, é outro ambiente, é outra coisa. Assistir o culto em casa não é a mesma coisa de cultuar. O ambiente não permite isso. O menino corre de um lado para o outro, levanta, vai na geladeira, bota o pé para cima lá na cadeira dele. Não é. Então é por isso que é necessário ter um local reservado, um momento reservado para aquilo ali, para deixar os afazeres domésticos e as atividades cotidianas, a gente se dedique como coletividade ao culto a Deus. Isso, adoração corporativa, né? Existem determinadas formas de relacionamento que você não pode desenvolver online. Então, você pode até celebrar uma cerimônia de casamento online, mas você não pode viver a vida de casado online. Não tem jeito, certo? Porque é relacional nesse nível. Então, eu creio que o casamento é o melhor, porque a melhor ilustração, porque é a ilustração bíblica a respeito da relação de Cristo com a igreja. Então, é fundamental, né, que esse processo, como Augusto disse, ninguém vai à igreja assistir. Talvez o formato das nossas igrejas não seja o melhor e o mais ideal, no sentido de que você coloca as pessoas como uma plateia, né? E muitas vezes chama-se o local da pregação de palco. Aí você criou realmente a ideia de um teatro de plateia e alguém que faz uma performance. No culto não é isso. O culto tem uma liturgia que envolve a todos, né? Todos são envolvidos, ninguém é assistente no culto. Então, aliás, sim, existe o assistente, o incrédulo. O incrédulo que entra no culto, ele assiste o culto. Mesmo que ele faça alguma coisa do culto, fique em pé, ele está assistindo, porque ele não é parte. Tanto é que a gente não dá a ceia para o incrédulo, né? Ele não pode participar. Então, eu acredito que essa é a grande diferença. Então, culto online não rola, não tem jeito. Casamento online também não tem jeito. Boa ilustração. Alguma fala, Jonas, sobre eu acho que acho que cobriu todos os pontos que eu vejo que são maravilhosos. Acho que essa questão que o Augustus colocou, né, do culto, como tendo todos esses atos constitutivos, né, ver a palavra, ouvir a palavra, cantar a palavra, e tudo isso coletivamente, né, corporativamente, isso tudo reforça a impossibilidade de você pensar a natureza do culto como virtual, né? São duas naturezas, né? São coisas diferentes, né? São vivências diferentes, né? E se você pegar o livro do Peterson que você citou, né, de que o culto é aquilo que Deus quer que a gente faça nos termos que Ele quer e não nos nossos termos, eu acho que ainda fica mais preciso ainda, porque não é o culto que a gente gostaria de fazer do jeito que a gente quer fazer, mas é como a Escritura ensina, como ela ordena. E se a ordem bíblica é a ordem dessa dramatização do povo de Deus em celebrar a ceia, não é? E celebrar os atos de culto como um povo em peregrinação, eu acho que isso torna-se uma experiência única, exclusiva, apenas da igreja, não é? Que vivencia aquilo de forma dramática, ou seja, não é só alguém que está ali coordenando como um maestro meramente, né? Mas envolve ali toda uma igreja
participando de uma experiência de unidade, de percepção um do outro, e que não acontece, não tem como acontecer no ambiente virtual, né? São duas coisas diferentes. Beleza. E talvez uma terceira pergunta sobre pastoreio online, né? Vocês estão nas redes, vocês são ativos nas redes sociais, né, com grandes números de seguidores. As redes podem ser essa bênção, né, para que a mensagem alcance pessoas e seja uma ferramenta super poderosa de ensino. Vocês percebem que às vezes pode ter esse perigo do pastor confundir qual é o rebanho dele? E há uma tentação no ministério pastoral hoje em dia, exatamente por causa das redes, de nos doarmos mais tempo e energia às próprias redes do que para o próprio povo da nossa igreja local, pensando em Atos 20, 28, né, que o Espírito nos colocou como bispos, pastores, sobre um rebanho específico. Há uma tentação, vocês percebem isso? Como que vocês lidam com isso também, de se confundir o rebanho específico que o próprio Espírito colocou vocês como pastores, que seria a própria membresia da igreja de vocês? Como vocês lidam com isso? E se vocês percebem esse perigo hoje em dia? Eu penso que, não sei se os colegas vão concordar, mas eu acho que isso antes da pandemia já acontecia. Sempre está recebendo alguma mensagem: olha, meu pastor não me atende. Então, você poderia eu estou com tal caso. Aí vem aqueles vários casos, né? E parece que é uma frieza até, às vezes você, numa situação como essa, né, dizer, não, mas eu não posso fazer isso, né? Dependendo da situação, né, você tem que procurar a sua igreja mesmo, né? Procura o seu pastor. Não é porque eu entendo que a exortação, ou a admoestação, ou a experiência de pastorado, ela exige a mesma coisa que o culto, não é? A presença. Não é? Você tem que estar ali com a família, você tem que estar envolvido com a igreja. É a sua igreja, você tem um compromisso com aquelas pessoas, com aquela igreja. Então, me parece que a tentação maior é você pastorear o ambiente das redes sociais, porque neles você não tem aquele mesmo compromisso que você tem de um grupo de pessoas que não só vai ouvir o seu sermão todo domingo, mas vai conhecer você. E é muito diferente você lidar com pessoas que sabem quem é você, que frequentam sua casa, que você tem ali uma relação comunitária, com aquelas que você tem uma relação como a da internet. Basta a gente ver as situações mais incríveis que acontecem na internet. Você vê a pessoa, não é? Até isso pode acontecer com gente próxima da gente, né? A pessoa é um doce, não é? Fala com você, é um doce. Na internet parece um dragão, é uma violência, é uma truculência. A pessoa é outra pessoa, é uma outra personalidade. Então, eu acho que a experiência de um possível pastoreio na internet, ele vai ser tão dado a possibilidade de um falseamento aí das relações, como acontece, por exemplo, com situações como essas, né, de discussões na internet, Twitter, etc. Eu faço uma distinção, Tiago, eu tento fazer, né, pelo menos uma distinção bem clara. O que é um ato de ensino que eu faço na rede, através até do sermão que eu preguei na igreja e tudo mais, e o ato em si do pastoreio, inclusive na pregação. Então, por exemplo, o que eu considero pastoreio? O pastoreio é aquele que vai na sua casa quando seu filho nasce, é aquele que faz o seu casamento, é aquele que está presente na sua crise e é aquele que faz o seu funeral. O pastor de internet não faz nada disso. Então, a gente tem a oportunidade de ensino, de corrigir, né, determinadas coisas, pensamento, etc., através de uma boa teologia, uma saudável teologia, mas o pastoreio é a responsabilidade pessoal por um rebanho específico. Então, eu sou responsável espiritual pelos membros da igreja que Deus deu aqui para eu ser copastor, né? E ali eu tenho que cuidar dessas pessoas.
Eu posso usar meios eletrônicos, eu posso exortar por um meio eletrônico, eu posso aconselhar um irmão pelo WhatsApp, tudo isso é possível. Uma coisa não exclui a outra, mas é a relação pessoal que existe que faz o pastor. Agora, a gente ouve muito isso, né? Olha, eu ouço os seus sermões, você me pastoreia, você faz bem para a minha alma. Ok, tudo bem. Talvez essas pessoas... agora, quem é que vai no funeral dessa pessoa? Ou quem é que vai na hora da... É o pastor dela. E ela tem que prezar esse pastor. Esse é o pastor de verdade. Então, isso aí é uma coisa que tem que estar muito clara na cabeça nossa, para a gente lidar com clareza. Pastor que fica o dia inteiro na internet, brigando na internet, criando casa na internet, esqueceu do seu rebanho. Tá noutra vibe, né? Eu vi uma vez o pastor Jeremias Pereira, que é um santo homem de Deus, querido amigo, e também muito brincalhão, né? Mas ele estava dando uma bronca na igreja dele, dizendo que vocês passam a semana toda assistindo Hernandes Dias Lopes, o Paulo Júnior, o Paul Washer e tudo mais, mas eu quero dizer para vocês que quando você ficar doente, quem vai lá no leito de hospital sou eu, seu pastor. Quando você estiver brigando com sua mulher, sou eu que vou na sua casa e tudo mais. É claro, né? O Jeremias está falando assim de maneira jocosa, mas eu acho que ele citou Augusto Nicodemos também. Eu não posso falar por causa da modéstia, né? Não posso. Mas eu acho que o pastor Jeremias tem toda a razão. Quando alguma pessoa, dependendo da situação, quando alguém se dirige a mim, usando qualquer meio, né? Geralmente usando ou e-mail, WhatsApp, qualquer outra coisa, e apresenta um problema, eu digo, eu não faço esse tipo de aconselhamento por e-mail, por WhatsApp, qualquer outra coisa. Então, ou a gente marca uma hora para conversar, ou se encontrar, tomar um café e tudo mais, mas esse tipo de assunto eu preciso estar presente, olho no olho, para a gente conversar. Mas aí, quando às vezes se trata de uma pequena dúvida que a pessoa tem na área teológica, ou, enfim, doutrinária, que eu geralmente indico algum sermão meu, um livro, ou um estudo, ou um pequeno vídeo que já tem na internet, que tem a resposta que a pessoa quer, e encerro o assunto ali. Mas quando se trata realmente de vida, não é, que envolve questões delicadas e sensíveis, nada substitui o encontro e o tratamento pessoal, que às vezes pode levar 2, 3 encontros até realmente encontrar uma solução. Então, pastorado efetivo mesmo, eu creio que ele deve ser feito presencialmente. Raríssimos casos, às vezes uma pessoa está distante, está num lugar realmente onde ela não tem onde conseguir ajuda, aí sim, talvez a gente possa fazer isso aí. Mas seria exceção. Normal mesmo é olho no olho. Eu quero dizer que eu faço igualzinho ao Augusto. Eu indico um vídeo dele, um sermão dele, alguma pergunta e resposta dele, porque ele tem todas na internet, então tem facilita. Um índice, né? Tá completo, tem um índice tá lá. Completo. Pronto. Não, excelente. Olha, nosso tempo está chegando ao fim. Caso você queira acompanhar mais materiais da Coalizão pelo Evangelho, TGC Brasil, você pode acessar os nossos sites e redes sociais. Antes de eu me despedir de vocês, eu tenho aqui um lançamento da editora Fiel, que é A Igreja é Essencial, redescobrindo a importância do corpo de Cristo. E aqui nesse livro você vai encontrar alguma dessas respostas, dessas perguntas que nós tratamos aqui. Então fica aí a indicação do TGC Brasil, para você que está nos acompanhando. Temos aqui também mais um lançamento do Jonas, Tomás de Aquino e o Conhecimento de Deus, a imaginação a serviço da teologia. Também um último livro do Jonas, né, que é o mais recente, escrito agora pela Vida Nova. Então, mais uma indicação também do TGC Brasil. E um aqui do Augusto Nicodemos, que é um chamado à justiça e retidão, a mensagem de Amós para a igreja de hoje. Então, são alguns livros que vai fazer muito bem a sua alma e caminhada cristã. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a vocês e que Deus os abençoe.